Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade sem perder tempo, do livro Novas Mensagens. Não aceites o tóxico do ressentimento. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te detenhas no charco do desânimo. Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te precipites na fogueira da revolta. Ora, trabalha, serve e segue adiante. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Valorizemos a oração e o trabalho, servindo sempre, a fim de concluirmos a jornada vitoriosa perante a própria consciência. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, ampara-nos, Senhor, em mais esta atividade, que possamos prosseguir conscientes do caminho a percorrer, para, como nos diz a mensagem, estarmos plenamente conscientes e vitoriosos no dia da nossa desencarnação. Ampara-nos para que possamos prosseguir conscientes do esforço a ser realizado para bem vivermos esta existência. Sê conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial. Continuaremos com exemplos de complicações do plano existencial, a quarta parte. O objetivo é refletir sobre as complicações que podemos produzir que impedem a realização do plano existencial. Como nós temos visto, nós temos o programa e o propósito existencial e como processo do nosso plano existencial que nós podemos complicar em vez de realizá-lo. Vamos antes meditar um pouco sobre o nosso plano existencial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente? Ou tem dado vazão aos obstáculos, como a preguiça moral e a valorização da persona em detrimento de sua realidade imortal? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade.
Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Continuaremos nossas reflexões sobre os exemplos de complicações que impedem a realização do plano existencial com o livro Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, do capítulo 7, A Amarga Experiência de Leôncio. O livro é da editora Leal, no qual estudamos o caso de Leôncio, que após ter contraído débitos muito graves durante a Inquisição Católica, reencarna para resgatá-los por meio da tarefa na seara espírita, mas permanece no mesmo movimento de orgulho, vaidade, soberba, presunção, arrogância e rebeldia. Um dos vários casos relatados no livro Tormentos da Obsessão, o caso do Leôncio é bastante exemplar, porque demonstra que conhecimento doutrinário não significa transformação interior. Não faltou conhecimento doutrinário para Leôncio, não faltou informações sobre a doutrina, tanto é que ele se tornou escritor espírita, cujos livros ainda estão em nossas livrarias até hoje. Mas, apesar disso tudo, apesar de todas as informações, faliu intensamente na realização do seu plano existencial. E o grande fator na falência do plano existencial não é nem tanto aquilo que nós fazemos, como nós vamos ver no caso do Leôncio. É a forma como nós fazemos aquilo que fazemos. Quando nós temos refletido muitas e muitas vezes sobre as leis divinas da nossa consciência e o desenvolvimento das virtudes do espírito imortal a ser desenvolvido em nossa intimidade, não é uma questão apenas de reforçar um compromisso. Trata-se de viver de uma forma saudável, de viver verdadeiramente a doutrina do Cristo dentro de nós, para que nós, ao vivenciar como espíritos imortais as nossas vidas, tenhamos, depois da morte do nosso corpo, o refrigério da consciência tranquila. Nós vamos ver, no caso do Leôncio, o quão grave é para o espírito ele não se esforçar para desenvolver as virtudes que a vida o convida. É muito grave isso tudo, conforme veremos nesse caso, um dos mais emblemáticos que temos dentro da literatura espírita. Essas informações foram passadas pelo próprio Leôncio a Filomeno de Miranda, estamos tão habituados com André Luiz, a Manuel Filomeno de Miranda, quando este o visita no Hospital Esperança. O Hospital Esperança, para quem não conhece, ele é um hospital desenvolvido, foi criado por Eurípides Barçanufo, para atender especialmente espíritas falidos. Então, a Eurípides, na colônia Esperança, onde ele é domiciliado, tem o Hospital Esperança, em que ele atende espíritas falidos nas várias áreas, na mediunidade, na própria evangelização e todas as áreas do movimento espírita.
E, segundo Eurípides Barçanufo, nessa mesma obra, os espíritas deveriam estar retornando ao mundo espiritual felizes. Em vez de retornar felizes, estão retornando muito mal, conforme o mentor diz no último capítulo do livro Tormentos da Obsessão, que recomendamos a todos a leitura. Então, a Leôncio diz a Filomeno de Miranda, na sua visita: renasci na Terra há pouco mais de 70 anos, em formoso lar, onde o amor e o dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo, ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. Assim, portanto, fui educado na escola do exemplo, ao lado de outros irmãos consanguíneos. Meus pais eram católicos, porém, se dedicavam com fidelidade aos ensinamentos da igreja que frequentavam e para a qual nos conduziram com carinho. À medida que crescemos e adquirimos maioridade, fomos optando pelas doutrinas que nos pareciam mais compatíveis com o desenvolvimento intelectual e moral. Consegui, por minha vez, adentrar-me em uma universidade, que era um dos meus sonhos mais ardentes, e concluir o curso que elegera. Foi nesse período que passei a me interessar pelos fenômenos mediúnicos e paranormais, nos dias febricitantes em que a parapsicologia era apresentada como a grande esclarecedora e devoradora de superstições, mitos e crenças. Aprofundei-me no estudo das diferentes correntes russa, holandesa, inglesa, americana e brasileira, se podemos classificá-las desse modo, adotando o comportamento em torno dos fenômenos de natureza eminentemente psi e aqueles outros mediúnicos que me levaram ao estudo sério do Espiritismo. Afeiçoado à literatura, à filosofia, à história, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa. Então aqui nós temos já toda a formação do Leôncio. Educado no lar católico, mas verdadeiramente cristão. Não faltou, como ele mesmo diz, exemplos de virtudes dos seus pais. Conheceu a doutrina espírita, conheceu a parapsicologia, e como ele mesmo diz, o levaram ao estudo sério do espiritismo. E ele encontrou nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa. Apesar dele ter encontrado tudo isso dentro da doutrina, nós vamos ver pelo caso que ele não trouxe tudo isso para a vida dele. Porque é aquilo que nós temos refletido amplamente no estudo do plano existencial. Uma coisa é você ser informado da doutrina. Outra coisa é você trazer os postulados da doutrina para dentro da sua vida, para se transformar numa pessoa melhor. Isso, Leôncio acabou não fazendo. Havendo-me dedicado à arte de escrever, já que era profissionalmente ligado a um periódico, no qual estava presente com regularidade e comentava acontecimentos inusuais, passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo e quase exaltação. De temperamento forte
e presunçoso, esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser defensor do Espiritismo, num arremedo de postura zelote, que hoje reconheço como abominável, conseguindo ferir gregos e troianos, conforme o velho conceito, quando deveria ter-me ao lado nobre das questões, apresentando os conceitos superiores do pensamento dos imortais e do codificador, sem preocupações mesquinhas e exibicionistas. Então vejamos aqui, Leôncio está apresentando a forma como ele lidou com as atividades no movimento espírita. Como ele era escritor ele, na verdade era jornalista, né, como ele diz aqui, já que era profissionalmente ligado a um periódico, jornalista, ele, por ser jornalista, começou a escrever regularmente artigos e depois livros. E naquilo que ele escrevia, o que ele acabou fazendo? Como ele diz, de temperamento forte e presunçoso, esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser defensor do Espiritismo. Então, o que fez Leôncio? Tornou-se defensor do Espiritismo. Vamos refletir juntos sobre isso? A doutrina espírita é uma doutrina verdadeira ou não? Ela é baseada em postulados muito sólidos e verdadeiros? Sim. Ela é baseada nas leis divinas naturais, conforme está lá muito claro em O Livro dos Espíritos. Como ela é baseada nas leis divinas naturais, ela é uma doutrina baseada na verdade. A verdade precisa de defesa? Não. A verdade não precisa de defesa, porque uma verdade que precisasse de defesa seria o quê? É uma pseudo-verdade. Uma doutrina que precisa de defesa é porque ela não está baseada na verdade, e aí os seus profitentes têm que defendê-la, têm que, literalmente, defendê-la da realidade, exatamente por não estar alicerçada na verdade. Mas uma doutrina centrada na verdade não precisará jamais de defesa. Então, o que de fato Leôncio defendia? Se a doutrina não precisa de defesa, o que de fato ele defendia? A visão dele da doutrina, que na verdade ele usava do movimento espírita para colocar a visão dele, a forma como ele acreditava ser a verdade, atacando aqueles que pensavam de forma diferente, como ele mesmo diz, conseguindo ferir gregos e troianos. Ele que deveria ater-se ao lado nobre das questões, apresentando os conceitos superiores do pensamento dos imortais e do codificador, sem preocupações mesquinhas e exibicionistas. Então, o que ele fazia? Utilizava do movimento espírita para exibir-se, para defender o seu ponto de vista sobre a própria doutrina, que nem sempre, claro, correspondia à verdade,
Porque se a verdade não precisa de defesa, a verdade simplesmente ela é apresentada. Quando ela é defendida, na verdade, nós atacamos. A pessoa que defende, na verdade, ataca aqueles que pensam de forma diferente. Com base nisso tudo, nesse parágrafo aqui, já dá para a gente ter uma ideia de qual é o propósito existencial de Leôncio. Dá para ter uma ideia? Qual seria? Desenvolver especialmente a humildade. Mas nós podemos agregar 2 outras virtudes à humildade, porque ela nunca anda sozinha. Quais seriam? Mansidão e sentimento de aprendiz. Porque é aquilo que Jesus ensina: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, sentimento de aprendiz, porque sem sentimento de aprendiz, você não aprende, e sem humildade e mansidão, a pessoa não aprende, não se coloca na posição dela. Ela assume uma postura arrogante, uma postura exibicionista. Então, o que aconteceu, de um modo geral, o grande problema do Leôncio foi a exibição da personalidade. Então, em vez de ressignificar a sua visão de personalidade, focado inclusive em processos que ele trouxe do passado espiritual, ele acabou por intensificar a persona em detrimento do espírito imortal que ele é. Mas vamos adiante para conhecê-lo um pouco mais. Consorciei-me com excelente companheira que me foi enviada por Deus para ajudar-me na travessia terrestre, e experimentei a honra da paternidade várias vezes. Reconheço que fui esposo e pai cuidadoso, cumpridor dos deveres, que procurou transmitir à família as lições libertadoras do Espiritismo. Mas a prosápia intelectual envenenou-me os sentimentos. Soberbo e egoísta, lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon, lutando qual Dom Quixote contra os fantasmas monstruosos que detectava nas pás dos moinhos de vento da ilusão, passando a agredir sistematicamente nomes respeitáveis e instituições venerandas por discrepâncias de minha parte. Então vejamos a personalidade de Leôncio. Ele começou pela defender a doutrina. Da defesa, como nós falamos, a pessoa não fica na defesa, ela parte para o ataque. Ataque de todos aqueles que pensam de forma diferente. Como ele diz aqui, agredia sistematicamente nomes respeitáveis, pessoas e instituições venerandas. Instituições que ele acreditava que estavam mal conduzidas, ele agredia a instituição. Pessoas que ele achava que estavam, de alguma forma, deturpando a doutrina espírita, ele agredia. E, como ele diz aqui, a prosápia intelectual envenenou-me os sentimentos. Então, ele envenenou-se pelo próprio orgulho, pela própria soberba, pela própria vaidade, fazendo com que se transformasse, como ele mesmo diz, num Dom Quixote, o personagem da Divina Comédia de Cervantes, o escritor espanhol, que lutava contra moinhos de vento. Ele via os moinhos de vento e acreditava que os moinhos de vento eram inimigos dele, e ele lutava contra esses inimigos. Então, o Leôncio traz aqui a imagem do Dom Quixote
porque ele se tornou um Dom Quixote, tentando lutar contra os inimigos da doutrina. Mas a doutrina espírita tem verdadeiramente inimigos? Tem ou não? Inimigos? Como que uma doutrina de espíritos superiores pode ter inimigo? Uma doutrina que vem do próprio Cristo, de espíritos superiores, pode ter inimigos, encarnados ou desencarnados. As pessoas podem até pensar que são inimigas da doutrina espírita, mas ela não tem inimigos. Porque a verdade não tem inimigo, ela simplesmente é. Só que o Leôncio via nas pessoas que estavam no movimento espírita como inimigos. Ele via como os moinhos, o Dom Quixote via os moinhos de vento, como se ilusoriamente fossem inimigos da doutrina, que ele precisava destruir para que a doutrina sobrevivesse. Se ele não destruísse essas pessoas, destruir do ponto de vista moral, não era a destruição física, ele passou a ser um agressor moral de pessoas e de instituições, para, denegrindo essas pessoas, essas instituições, ele salvasse a doutrina. Vejamos que são argumentos muito bem elaborados, e às vezes até existe uma intenção positiva, mas muito mal direcionada, porque a doutrina espírita não precisa de defesa. Nenhuma instituição precisa de defesa. Nenhuma pessoa precisa de defesa. Mesmo quando uma pessoa é atacada, os benfeitores recomendam, os espíritos superiores, que quando alguém é atacado em processo de calúnia, que ela não se defenda. Porque para defender-se é necessário atacar alguém. No mínimo, atacar quem está agredindo. Então, a verdade, aqueles que estão realmente levando avante a verdade, as instituições que levam avante a verdade, e a doutrina espírita é essa verdade, não precisam de se defender quando agredidas. Agora, muito mais quando simplesmente estão colocando aquilo que creem que ser o melhor. No caso do Leôncio, ele agredia as pessoas e as instituições que não pensavam como ele. Oi. Se dá para perceber tanto a auto-obsessão quanto a obsessão por fascinação, sim, as duas coisas. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a obsessão que ele mergulhou sem nem perceber. Mas o grande problema dele é a fixação nas viciações egóicas que ele já trazia do passado para ressignificar. O propósito existencial dele, ele não se propôs a, em momento algum, exercitar. E como ele não se dispôs a exercitar as virtudes do propósito, aí as viciações egóicas tomam conta. Quando nós não nos dispomos, por livre e espontânea vontade, a exercitar diariamente as virtudes do propósito, mais as demais virtudes que estão coadjuvando, que são bases para a virtude do propósito, o resultado é sempre muito delicado e muito comprometedor para o espírito, como nós vamos ver. Possuidor de palavra fácil, usei a tribuna espírita muitas vezes apresentando temas relevantes, mas sempre os concluindo com dardos venenosos, bem dirigidos, contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Simultaneamente, conseguia escrever páginas repassadas de beleza, que ainda confortam muitas pessoas que as leem. As paixões que predominavam no ser que sou,
com o tempo, assomaram, tomaram-me o fôlego e tornei-me pessimista, agressivo, antipático. Então vejamos o perfil dele, né? Além de agredir pessoas e instituições, utilizava da própria exposição doutrinária no centro espírita onde ele participava ou nos centros onde ele fazia palestra para agredir pessoas. Como ele diz aqui, sempre concluindo os temas com dardos venenosos bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Então, agredia pessoas, instituições, e usando até a própria tribuna para isso. Agora, uma coisa muito interessante aqui no texto, do próprio depoimento dele. O bem nunca se perde, não é verdade? Como ele diz aqui, simultaneamente consegui escrever páginas repassadas de beleza, que ainda confortam muitas pessoas que as leem. Então, aquilo que ele produziu de bom, que foram os livros que ainda estão nas nossas livrarias, como nós falamos, produziram esse bem que foi, inclusive, levado em conta para que ele fosse atendido no Hospital Esperança. Mas, quando nós não nos dispomos a desenvolver as virtudes em nós, o que nós temos trabalhado muito aqui no Projeto Espiritizar. O grande trabalho não é para fora. Podemos escrever centenas de livros para os outros lerem, fazer dezenas e centenas de palestras para os outros ouvirem. Se nós não fizermos esforços para bem utilizar os conteúdos que repassamos para os outros na nossa vida, o que vai acontecer, o que aconteceu com Leôncio aqui. Ele tornou-se pessimista, agressivo e antipático. O que é natural quando nós adentramos a doutrina espírita, o que é natural? Não é a pessoa ir se melhorando aos poucos ao longo dos vários anos? Isso só vai acontecer quando a pessoa se dispõe a exercitar as virtudes. Quando ela passa pela doutrina, sem que a doutrina passe pelo interior dela, ela vai se tornando cada vez mais amarga, cada vez mais azeda, mais rabugenta, inclusive. Como ele diz aqui, tornou-se cada vez mais pessimista, agressivo, antipático. Com o passar do tempo, em vez de melhorar, a pessoa piora. Alguma coisa está errada. Com o quê? Não é com a doutrina, porque a doutrina é transformadora. É a forma como a pessoa lida com a doutrina, conforme Leôncio fez. Então, ele é um exemplo de como não agir, como não trazer a doutrina para dentro das nossas vidas. Ele utilizou do movimento espírita, mas sem trazer a doutrina para dentro da sua vida. Como seria de esperar, muitos daqueles a quem agredi pela imprensa reagiram com seu direito de defesa, dando curso a discussões infelizes e desnecessárias, que a morte a mim demonstrou serem somente fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio. Então ele chega a essa conclusão muito amarga, que aqueles duelos verbais que ele fazia, tanto na imprensa quanto orais, eram, na verdade, fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio. É que no meu inconsciente, qual ocorre com muitos outros viandantes terrenos, agasalhava a ideia de passar à imortalidade humana. Consegui, por fim, ser mais detestado do que estimado,
Não me dava conta, eu que ensinava aos outros, que estava sendo arrastado vigorosamente à rude obsessão, face ao cerco organizado por adversários soezes do Cristo e da doutrina espírita. Como consequência, passei a nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes de reuniões que se me apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita. Quando em uma reunião experimental, dentre as muitas que visitava com o fim de desmascarar médiuns e exibir-me, encontrei aquela que seria o pivô dos meus desconcertos emocionais. Então, vejamos a grande questão do Leôncio. O que ele desejava? Desejava imortalizar a sua persona. Como no movimento espírita há muito processo de mitificação de pessoas, quanto mais a pessoa se projeta, mais é mitificada. Só que mitificam a persona e não qual é o grande objetivo do espírito imortal. Ter mitificado a sua persona ou evoluir enquanto espírito imortal. O nosso grande compromisso é evoluir como espírito imortal. Ser famoso no movimento espírita faz sentido? Enaltecer isso, buscar isso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo faz sentido? Não faz. Infelizmente, o que o Leôncio buscou. Ele queria passar para a imortalidade, e aí ele faz uma reticência e coloca humana, e não a imortalidade enquanto ser que passa pela existência para aproveitar a existência para evoluir e crescer. Ele não aproveitou a existência para evoluir e crescer. Ele aproveitou a existência para exaltar a sua personalidade. Só que muitos exaltam a sua personalidade, pelo menos produzindo alguma coisa boa. Ele, em vez de produzir coisas boas, com exceção dos livros que escreveu, o que ele fazia? Olha o tipo de movimento psicológico. Passei a nutrir vigorosa antipatia por médios e dirigentes de reuniões, que se me apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita. Então ele visitava os centros espíritas para desmascarar médios e exibir-me. A pessoa sai do centro dele, vai onde ele participa, vai para outro centro para desmascarar pessoas, para denegrir dirigentes. Vejamos que é uma atitude de uma profunda soberba, de um profundo orgulho, de complexo de superioridade. Ele era superior e ele tinha a missão de desmascarar e de destruir reputações e possibilidades das pessoas que estavam ali buscando servir de alguma maneira. E aí, numa dessas visitas para desmascarar médios, ele vem a conhecer uma pessoa que foi o final da derrocada dele. Fala, Jéssica. Uhum. Colegas dele de trabalho ignorantes e incapazes. Isso. Porém, dentro do trabalho espírita, nós também encontramos diversas experiências que a gente pode auxiliar o outro. Uhum. O outro pode realmente estar com alguma dificuldade. Isso. Qual seria o convite diante dessas experiências? Excelente pergunta da Jéssica.
qual que seria o convite para o Leôncio ao perceber, por exemplo, uma dificuldade de um médium, ao perceber uma dificuldade de um dirigente? Ele, como conhecedor da doutrina espírita, o convite era de orientar, era de sugerir pontos para a pessoa refletir, mas jamais simplesmente denegrir, como ele diz aqui, desmascarar, né? Porque aqui está sendo referido à década de 40, de 50, onde havia o fantasma do animismo imperava dentro do movimento espírita, e as pessoas havia esse hábito de desmascarar os médiuns como se não, aquilo tudo ali é animismo, não é mediunidade. Nas obras de André Luiz tem vários relatos nesse sentido, em que pessoas, no livro Os Mensageiros, por exemplo, tem um capítulo de uma pessoa que tinha esse movimento intelectualizado, sem exercitar as virtudes, então, o tempo todo acreditando que a mediunidade era falsa. Como o Leôncio tinha o conhecimento da parapsicologia e ao mesmo tempo da doutrina, então ele se especializou nesse processo. Em vez de auxiliar os médios a encontrarem, a buscarem um fenômeno mais fidedigno, mais voltado realmente a uma comunicação mais autêntica, ele simplesmente desmascarava, né? Ele atacava os doutrinadores, como se a missão dele fosse essa, para defender a doutrina, ele atacava as pessoas. Muito triste isso, do ponto de vista do espírito imortal, né? Muitas vezes, no movimento espírita, não chegamos nesse nível, mas muitas vezes ainda temos essa postura de ficar focado no trabalho do outro e, de alguma maneira, às vezes sem verbalizar formalmente, mas em pensamento, agredindo a atividade do outro, a forma como o outro faz a sua atividade. É um movimento de soberba, um movimento de intelectualismo que não se coaduna com a caridade que somos convidados a desenvolver dentro do movimento espírita. A caridade, a indulgência, o perdão, o auxílio mútuo, né? Então, o que nós somos convidados a agir, não só Leôncio, mas todos nós, é de auxiliar uns aos outros a nos melhorarmos, né? Para que todos cresçam. Foi essa a proposta que Jesus fez para nós, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se aqui, entre irmãos, nós vamos agredir uns aos outros, que fraternidade que nós queremos para o planeta, para o mundo? Veja como é muito incongruente, né? Leôncio, ele defendia a doutrina porque ele acreditava nos postulados da doutrina, na questão da reencarnação, na questão da transformação da Terra, com certeza ele leu em A Gênese sobre a nova era, sobre tudo isso. Então, ele acreditava nisso tudo. Só que no próprio movimento espírita, ele estava ali para agredir as pessoas, e não para tratar fraternalmente as pessoas. O quão é distorcido essa visão da pessoa ficar de uma soberba acreditando que é melhor do que o outro, que é mais capaz do que o outro, que faz mais, que acontece mais do que os outros. No caso do Leôncio, ele chegou no grau máximo disso. Uhum. É igual, e agir com essa mesma caridade, com essa mesma fraternidade para aprender. Mas pode acontecer de as pessoas se limitarem diante da arrogância ou da prepotência de quem se porta dessa forma, e essa inibição ser vista como
No caso da postura com relação a pessoas que agem assim, você está falando? E... O Leôncio age dessa forma, Uhum. a gente percebe que aquilo não é correto. Certo. Nós, trabalhadores, que percebemos essa postura, Uhum. às vezes, por timidez, em razão da postura dele, muito objetivos, Uhum. de certa forma, a gente também não é conivente com essa postura. Aqueles que observam postura semelhante ao Leôncio e não falam nada, vocês estão se omitindo? Sim, de uma certa forma, sim. Porque se estamos no mesmo movimento para auxiliar uns aos outros, né, então o auxílio é em todos os sentidos. Tanto Leôncio, pessoas que têm conhecimento como Leôncio, são convidadas a auxiliar aqueles que têm menos conhecimento. E se alguém entrar numa postura soberba, os demais irmãos são convidados também a não apontar o dedo, mas conversar com a pessoa, né, de se comunicar de alguma maneira com ela para que ela possa despertar para uma outra realidade. É assim que funciona, que deve funcionar o nosso movimento espírita. Tratava-se de jovem e encantadora médio psicofônica e clarividente, de excelentes recursos, porém em fase primária da educação da faculdade. Relativamente frágil e muito insegura, inspirou-me imediata afeição, que não pude identificar de momento, tal a qualidade de que se constituía. O certo é que, à medida que voltei àquele núcleo ao qual se vinculara, passei a oferecer-me para ministrar curso de passes e outros, atraindo-a com persistente indução. Não me passava então pela mente ideias perturbadoras ou desejos malsãos. Telementalizado, porém, pelas entidades infelizes, consegui que ela se me afeiçoasse, derrapando posteriormente em adultério nefando. Então vejamos que a Leôncio, ele, sem perceber, ele foi conduzido por um processo obsessivo. É o que nós temos falado aqui também sistematicamente nos nossos estudos reflexivos, nos nossos seminários. A maior parte dos processos obsessivos são silenciosos. A pessoa mesmo não se dá conta do processo, só vai se perceber depois da morte física. O que aconteceu com Leôncio, ele só foi perceber o processo obsessivo já depois de desencarnar, depois de morto, porque desencarnar, ele não desencarnou na hora que morreu, não. E ele foi, todo esse movimento dele psicológico era já fomentado pelos espíritos obsessores. Além disso, ele acabou culminando com o adultério, movido pelo processo obsessivo também. Utilizando do movimento espírita, ele foi cada vez mais aprofundando na derrocada. O escândalo que tem pernas curtas logo aconteceu, envolvendo a moça que, admoestada carinhosamente, foi afastada da instituição, quanto eu mesmo, cortesmente pelo seu diretor, até que a minha família tomou conhecimento, e não pude mais ocultar a verdade, massacrando com a conduta irrefletida e doentia corações afetuosos e sensíveis, incapaz de continuar no lar após esculpar-me com a esposa dilacerada, retirei-me para viver com a aturdida vítima da minha sedução. A sua faculdade incipiente ante a conduta reprochável que passou a manter, se tornou campo de perturbação e enfermidades que a vitimaram, levando à prematura desencarnação. Então, o único nicho da vida do Leôncio, do seu programa existencial, que ele preservava, qual era? A família.
Então a família ele manteve preservada, ele educou, como ele diz, ele educou bem os filhos, mas quando ele vai para o adultério e depois acaba, como ele diz, dilacerando a esposa com esse adultério que ela não esperava, né, ferindo os corações afetuosos e sensíveis, a própria família, que era um nicho dentro do programa existencial dele, que ele preservou, ele acabou por destruir. Então, todo o programa existencial dele foi afetado pelo não esforço em desenvolver o propósito. É o que nós temos refletido aqui. Para que nós cumpramos um programa existencial, não basta realizar atividades na horizontal da vida. É fundamental a disposição para desenvolver as virtudes na vertical da vida. Não me perdoando a série de desatinos, transferi de cidade. Abandonei os deveres espirituais quando mais deles necessitava e derrapei por completo na obsessão. O desequilíbrio mental assaltou-me e passei aos alcoólicos em fuga espetacular da realidade. Nesse comeno soube da desencarnação da esposa devotada e somei às dores antigas mais essa aflição, perdendo totalmente o interesse pela existência física. A queda no fosso de si mesmo não encontra apoio ou piso de sustentação, abrindo-se o abismo e cada vez mais se tornando profundo. Esquecido dos e pelos amigos, uni-me a grupos de dipsomaníacos, elegantes e vulgares, até que a morte me convidou o corpo ao túmulo e o espírito à consciência dos atos. Olha como é muito triste a situação do Leôncio. Depois de tudo isso, de destruir o lar, de destruir as suas ações dentro do movimento espírita, ele ainda se torna alcoólatra. Como ele diz aqui, dipsomaníacos elegantes, né? Mas é o alcoólatra do mesmo jeito. Então ele envereda pelo caminho do alcoolismo, o processo obsessivo se amplia e ele vem à desencarnação dessa maneira. Oi. Uhum. Isso. Uhum. Uhum. Isso. A Jéssica faz um depoimento muito interessante. O que leva uma pessoa, como diz o Leôncio, no momento que mais precisa do apoio do trabalho do bem, se afastar do trabalho do bem? Normalmente é o orgulho ferido, porque a pessoa, ele que era, entre aspas, o bambambam, aquele que falava, que era capaz de fazer tudo, de estar orientando tudo, fazendo tudo, cai em todos esses processos ligados à própria forma como ele atuava no movimento espírita. Depois ele entra pelo adultério, depois pelo alcoolismo, e o orgulho que estava exacerbado se torna profundamente ferido. E aí a pessoa se afasta do remédio que poderia pelo menos aliviar um pouco a sua dor, né? Mas pelo orgulho ferido que a pessoa faz isso, que se chama vergonha, né? Na verdade é orgulho ferido. Fui arrastado por antigos assecras, inimigos que eu arregimentara em reencarnações anteriores, quando me houvera tornado membro soldado do exército de Jesus.
e impuseram a crueldade como instrumento de conversão religiosa. Agora esforçavam-se com inclemente perversidade, arrastando-me para regiões inferiores, onde experimentei as mais rudes humilhações e desacatos de outros mais arrogantes adversários. O meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa que não me recordava das brandícias da oração, nem da intercessão divina, sempre ao alcance de todos os causetas e criminosos. Olha como interessante esses dados que Leôncio coloca aqui, né? Ele que passou por um processo de obsessão silenciosa, não se deu conta, um processo sutil de obsessão, foi, depois da morte, arrastado pelos antigos assecras, que eram companheiros dele da Inquisição Católica, e inimigos também, muitos inimigos, em reencarnação anteriores, principalmente aquele que foi membro soldado do Exército de Jesus. O Exército de Jesus na verdade, eram pessoas leigas que se tornavam participantes da Companhia de Jesus, a Companhia Católica, criada por Inácio de Loyola, para, principalmente, gerir os processos de Inquisição, que foi muito forte na Espanha e em Portugal, principalmente, e alguns países até aqui da América do Sul. Todo um processo de ferir as pessoas que pensavam de forma diferente daquilo que a Igreja Católica colocava como sendo verdade. E um dado muito importante aqui da fala de Leôncio é a consciência de culpa. Como que a consciência de culpa funciona nesse caso? Como ele diz aqui, a consciência de o meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa que não me recordava das brandícias da oração. Será que Leôncio não sabia que a oração é muito importante para o soerguimento espiritual das criaturas? Com certeza sabia muito bem disso tudo. Agora, uma coisa é saber, outra coisa é sentir no coração. O que fica mais forte aqui é, como ele diz aqui, o sentimento de culpa, a consciência de culpa. O que faz a consciência de culpa num ser humano? Ela bloqueia a conexão do ser humano com duas leis divinas, mais diretamente. É claro que é com várias leis, mas mais diretamente com duas leis básicas para que o ser humano possa evoluir e crescer. Que leis são essas? Lei de misericórdia, qual que é a outra? Amor, justiça e caridade. A lei maior. E a lei de misericórdia, que é a grande assessora da lei maior. Então, a pessoa se nega à própria misericórdia, que Jesus ensinou como sendo algo que todo ser humano, justo ou injusto, merece a lei de misericórdia. Mas a pessoa que está num processo de culpa, como ela tem muito forte o mecanismo da autopunição, o que ela faz? Num processo de pseudo-justiça, porque quando a pessoa entra nesse mecanismo autopunitivo, o que ela lá no fundo ela está querendo, desejando? Libertar? Ela quer justiça.
como ela agiu de uma forma profundamente injusta durante toda a existência, no nível da intenção positiva, ela quer justiça. Só que ela entra no mecanismo de justiça que não é divino, que é o mecanismo autopunitivo, que os espíritos aproveitam, né? No caso dos espíritos obsessores, que punem as pessoas, eles só punem porque existe o mecanismo de autopunição. Porque se a pessoa ora com muito fervor, ela se liberta deles. Agora, se ela entra no mecanismo autopunitivo, os espíritos intensificam a punição. Foi o que aconteceu com Leôncio. Ele se sentia profundamente culpado, vitalizou intensamente a culpa, e aí a punição vem como mecanismo, a punição de fora, vem apenas como um mecanismo de aprofundar a punição que já tem dentro. Foi exatamente isso que ele fez. E acabou gerando todo um processo muito grave, que ele acabou num pântano, mergulhado até a cabeça no pântano. E todas as vezes que tentava emergir, era chicoteado pelos espíritos. Por fim, depois... Oi. Mas a pessoa que está na culpa e na autopunição, Uhum. se pune, porque na verdade ela quer se ver livre daquela culpa. Aí nesse sentido, Se ela se pune porque ela quer ser livre daquela culpa, sim. Ela quer ser livre, mas por quê? Porque ela acha que é justa a punição. É por uma distorção da lei de justiça. Porque ela acredita que se punindo, sofrendo, ela vai se livrar da culpa. Mas livra? Não. É só um desejo vão. Por isso que ela é uma distorção da justiça. Não é uma distorção que ela vai ligada à lei de liberdade. Muito pelo contrário, ela se impõe o sofrimento como se fosse se livrar da culpa. Mas por um processo de distorção da lei de amor, justiça e caridade, que ela não se permite o exercício do amor, nem da justiça, nem da caridade, muito menos da misericórdia divina, até que ela se canse desse processo. Chegou o momento que o Leôncio cansou, vamos ver. Por fim, depois de excruciantes sofrimentos, aqui nesse momento ele cansou. Depois de excruciantes sofrimentos, recordei-me de Jesus e passei a suplicar-lhe misericórdia e compaixão. Então ele se negou a misericórdia e a compaixão até esse momento. Aqui ele começa, lembra que Jesus é profundamente misericordioso e que existe uma lei de misericórdia. Essa atitude, porém, era reflexo das intercessões de minha mãe e de minha esposa, então recuperada das dores que lhe houvera infligido, e que me perdoara todos os delitos que eu cometera, apiedados das minhas refregas e dos meus sofrimentos superlativos. Então vejamos a oração intercessória, né? A bênção da oração intercessória da mãe e da esposa, sensibilizou para que ele buscasse misericórdia, porque por ele mesmo ficaria mais tempo ainda naquele lugar. Desse modo, em uma das excursões realizadas pela rainha Santa Isabel de Portugal, às regiões de supremo desconforto e dor, o apóstolo de Sacramento me retirou do abismo, prendendo-me numa das redes magnéticas atiradas sobre o paú de degradação e vergonha, recambiando-me para este abrigo, onde permaneci longamente em recuperação, libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo. Transferido para esse recinto, onde me encontro, agora livre das marcas hediondas das regiões trevosas onde estive, permanece a reminiscência dos erros, a amargura do insucesso, mas também a esperança do futuro, acenando-me com oportunidades de reparação. Então, para quem nunca leu o livro Tormentos da Obsessão,
a Rainha Isabel, a chamada Santa Isabel de Portugal, é um espírito que tem uma especialidade de ir nessas regiões das trevas, porque essas aqui são regiões das trevas, e ela vai com um grande grupo de espíritos. Eurípides Barçanufo, de vez em quando, faz parte dessas excursões, principalmente quando tem alguém para ser socorrido, e eles levam redes magnéticas e lançam essas redes nos pântanos, onde os espíritos ficam mergulhados e sendo chicoteados por outros espíritos. Quando o espírito está em condições de sair daquele local, quando eles seguram nas malhas da rede, a malha se solidifica. Quando eles não estão em condições, quando estão ainda blasfemando, ainda não se sensibilizaram para a misericórdia, a rede se desfaz e eles não conseguem se segurar. Então foi o que aconteceu com ele. Ele estava nesse pântano, Paú é pântano, mesma coisa, um pântano de degradação e de vergonha, e ali ele foi resgatado por Eurípides Barçanufo, que é o chamado apóstolo de Sacramento. Eurípides Barçanufo o socorre e o leva para o Hospital Esperança. Quando silenciou, o suor porejava-lhe na face pálida, e as lágrimas corriam-lhe em abundância silenciosa e depuradora. Agora vejamos um depoimento da mãe de Leôncio. Dona Matilde, traduzindo expressiva alegria no rosto, enquanto o filho se refazia, completou: a jovem, por haver sido vítima da própria ignorância e insensatez, foi amparada devidamente em outro pavilhão do nosso hospital. E apesar desta clínica ser dedicada a pacientes específicos, ele aqui foi amparado para receber assistência mais especializada através dos médiuns que cooperam com o nosso serviço de recuperação espiritual. Conforme os amigos podem depreender, mais se pede aquele que mais recebe, de acordo com o ensinamento sábio de Jesus. E a responsabilidade de nosso Leôncio é muito grave em razão do seu profundo conhecimento do Espiritismo, que não soube aplicar como recurso e combustível para a autoiluminação, preocupado como se encontrava em combater os outros, esquecido de si mesmo. Então, aqui o reforço da Dona Matilde, mãe de Leôncio, a importância do processo autoiluminativo. Nós estamos no corpo para exercitar as virtudes do espírito imortal em nós mesmos. Nós somos convidados a nos ocupar com os outros para auxiliar os outros, como nós já falamos, e não para ficar fiscalizando o que os outros fazem, o que os outros deixam de fazer, conforme o Leôncio fez durante a existência inteira. Então, como diz a Dona Matilde, ele não soube aplicar como recurso e combustível para a autoiluminação os conhecimentos que tinha da doutrina espírita. Se Leôncio demorou para entrar em oração, porque ele acreditava que a misericórdia seria uma injustiça para ele, exatamente isso. Ele não se sente merecedor nem da misericórdia, porque o mecanismo autopunitivo, a pessoa quer fazer justiça pela autopunição, e que ela quer receber a justiça pelos espíritos que a punem. Só que a justiça divina não é de punição.
A justiça divina é de reabilitação do delinquente, né? Então, só se faz justiça verdadeiramente reparando os erros e não sofrendo as consequências do erro. Então, quando o Leôncio fica se autopunindo e recebendo as punições dos espíritos, ele não estava modificando em nada. Então, ele acredita que ele não merece a misericórdia de Deus, mas a misericórdia, quando Jesus fala que Deus manda sol e a chuva para justos, bons e maus, justos e injustos, é para que os injustos se tornem justos, para que os maus se tornem bons, e não para permanecer maus, nem permanecer injustos, para que a pessoa possa se melhorar, porque a virtude que nos conecta à lei de misericórdia é a compaixão. E a compaixão não é nos colocarmos como vítimas da vida. A compaixão é a virtude que faz com que nós nos observemos as nossas necessidades e busquemos trabalhar arduamente para superar as nossas limitações. A pessoa não fica acomodada às limitações. Ela faz esforços para superar essas limitações gradualmente. É assim que nós vamos usufruir das bênçãos da lei de misericórdia, para gradualmente desenvolver o mérito, nos conectando à lei do mérito e sermos felizes. É dessa forma que o espírito evolui. Jamais acreditar que a culpa vai gerar algum benefício. Muito pelo contrário, não gera benefício algum. Vamos ver mais algumas informações do médium Alberto, que era um médium que era um dos que tratava de Leôncio. Pergunta de Manuel Filomeno de Miranda para o médium Alberto, do Hospital Esperança, sobre o caso de Leôncio. Sem desejar envolver-me em julgamento apressado, gostaria de entender como pôde o amigo Leôncio, portador de tantos recursos de elevação e conhecimentos profundos da doutrina da razão, envolver-se nessa teia de prejuízos graves. Muito inteligente a pergunta de Filomeno, né? Como que alguém com conhecimento tão profundo, a ponto de escrever tantos livros, ser expositor, ministrava cursos e tudo mais, com tudo isso, envolveu-se nesses prejuízos graves? Nosso caro Leôncio experimentou a dádiva do conhecimento espírita, mas lhe faltaram os recursos morais, que, embora vicejassem no íntimo e os orientassem de alguma forma, não eram suficientes para superar as tendências em predomínio no ego, a vaidade exacerbada, a vaidade exacerbada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer um ministério missionário. Então vejamos que o grande problema do Leôncio foi permanecer no estado de soberba, no estado de vaidade exacerbada, da agressividade e da presunção, né? Todos os processos ligados ao orgulho, à rebeldia, que ele não se dispôs a transformar pelo exercício das virtudes do propósito existencial: sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. Foi nessa deficiência do espírito que se abriram as brechas para as agressões impudentes dos seus adversários pessoais, bem como aqueles outros do ideal libertador. O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional, e não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbando-se e mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Infelizmente, os preconceitos de toda ordem
sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valores que realmente não possuem. Olha que definição muito interessante, né? O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional. Então, que virtude que está sendo destacada aqui, né? A virtude do discernimento, que, como nós temos estudado, refletido, não basta conhecer os princípios da doutrina, somos convidados a exercitar virtudes como reflexão, discernimento, para trazer os conteúdos da doutrina para dentro das nossas vidas. Leôncio se recusou a fazer tudo isso, e aconteceu o que aconteceu. Afirma-se com certa sabedoria que Deus pôs o conhecimento na cabeça para bem conduzir o indivíduo através da razão. Porém, o sentimento foi colocado no coração para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência. Há, desse modo, uma distância significativa entre conhecer e vivenciar, ensinar e sentir, compreender e amar em profundidade, ajudando sempre e sem cessar. O Espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém tem suas raízes fincadas no amor, o que permite que todos os indivíduos o assimilem pelo entendimento e pelo sentimento. Quando desvestido das linguagens complexas, que não poucas vezes alguns dos seus profitentes o revestem, em exibicionismo literários desnecessários e de resultados negativos. Quanto mais simples nós tratarmos a doutrina, melhor, né? Quanto mais palavras rebuscadas, quanto mais processos complexos de se dizer coisas profundas, são situações de exibicionismo daquele que está agindo assim. Exibir a personalidade, exibir conhecimento, diferente de utilizar do conhecimento para se melhorar e auxiliar outras pessoas a se melhorarem também, né? O nosso benfeitor espiritual, ele diz o seguinte, que o simples é o complexo que se resolveu. Então, quanto mais complexidade se tenta fazer com o conhecimento da doutrina, mais afasta as pessoas. E quanto mais simplicidade nós tratarmos os conteúdos, mais assimiláveis eles são, e nós poderemos sentir com muito mais eficiência os conteúdos. Oi. Uhum. 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 A Solange faz o depoimento de que a importância do aprendizado com relação à questão da compaixão, da autocompaixão e da compaixão ao outro, para a libertação da culpa, principalmente daqueles que estão privados da liberdade.
né? Realmente, independente de estar privado no mundo físico ou privado na dimensão espiritual, porque é o que aconteceu com Leôncio, ele estava preso dentro de um pântano, pior do que qualquer cadeia no mundo físico. E o convite é nos tratarmos com compaixão para nos libertarmos da culpa. Agir de forma responsável. É o próximo módulo que nós vamos trabalhar do estudo reflexivo, é responsabilidade, justiça divina e consciência. Há muita facilidade em dizer coisas simples de maneira interpolada, mas é muito difícil exprimir temas complexos de forma fácil, o que resulta em possuir mais do que conhecimento, mas sim a sabedoria. É o que nós já comentamos. O nosso confrade tornou-se duelista da palavra, esgrimindo o verbo com terminologia aguçada, como lâmina para ferir, esquecendo-se de que a nossa é a proposta de ajudar sempre, porquanto Jesus e Allan Kardec sempre se conduziram dessa forma. Mesmo quando assumiram postura austera, jamais recorreram à violência ou ao desrespeito acusador em relação aos seus adversários. O Espiritismo é a grande luz que predominará um dia no arquipélago de estrelas do conhecimento, orientando, iluminando mentes e corações para o autoencontro e a plenitude. Bonito, né? A fala muito bela, porque esse é o grande objetivo da doutrina, o que nós temos estudado muitas e muitas vezes aqui. O grande papel da doutrina é de nos transformar em pessoas melhores, é nos proporcionar o autoencontro e a plenitude. Leôncio referiu-se a ter sido membro soldado do exército de Jesus. O que desejou dizer? Elegante e generoso, diligente companheiro esclareceu. Devemos recordar-nos que nos séculos XV e XVI, na Espanha, 2 acontecimentos graves na área da religião assinalaram toda uma época de terror para a humanidade. A primeira teve lugar quando o monge dominicano Tomás de Torquemada foi nomeado um dos inquisidores da fé no ano de 1482. Homem inculto e perverso, logo se reuniu com os legistas João de Chaves e Tristão de Medina, de imediato redigindo as instruções e ordenanças dos inquisidores, que somente por ele, pessoalmente, condenaram à fogueira 8.800 pessoas e mais de 96.504 que experimentaram outras punições. Então, aquilo que nós falamos, o Leôncio fez parte da equipe desse Torquemada. Tomás de Torquemada foi um dos maiores inquisidores que a humanidade já teve. Se não for o maior, acredito que é o maior de todos. Ainda graças a ele, os reis católicos Fernando e Isabel expulsaram do país mais de 1 milhão de judeus que de lá fugiram a fim de escapar às hediondas perseguições. O segundo foi a criação da Companhia de Jesus, pelo também dominicano Inácio de Loyola, que após um insucesso como cavaleiro, renunciou às batalhas, mergulhou o pensamento na história da vida dos santos e tornou-se peregrino, trocando a sua pela indumentária de um mendigo. Posteriormente visitou a Terra Santa, ordenou-se monge e criou a referida ordem. Embora haja retornado à Terra mais de uma vez em experiências expiatórias, na mais recente, aquinhoado com a luminífera mensagem do Consolador, para poder reparar e libertar muitos encarcerados da ignorância religiosa, eis que volveu a conduta soberba e perniciosa de ontem, sintonizando com os desafetos que o vêm perseguindo desde aqueles recuados dias. Ao invés de haver utilizado a incomum oportunidade para desalgemar-se
continuou no ergástulo a que se permitiu espontaneamente. O período de sofrimento nas regiões purificadoras o auxiliará a agir corretamente em futuros cometimentos. O reencontro com a consciência pessoal e a cósmica presentes no próximo, mesmo ferido, é inevitável para todas as criaturas. Muito interessante a fala do Alberto, né? do médio Alberto. Leôncio, apesar de todo esse passado, já ter passado por expiações, retorna no seio do Consolador, como muitos de nós, com um único objetivo: reparar e libertar muitos encarcerados da ignorância religiosa. E, em vez disso, ele volta à conduta soberba e perniciosa de ontem. Agora há pouco nós estávamos falando que a culpa não ajuda em nada. O mecanismo punitivo e autopunitivo também não ajuda em nada. Mas por que o Alberto diz que o período de sofrimento nas regiões purificadoras o auxiliará a agir corretamente em futuros cometimentos? Se a punição não auxilia o espírito a evoluir, por que vai auxiliar? O sofrimento não é a punição, porque não auxilia o espírito imediatamente, porque com o mecanismo punitivo ele acredita que ele está melhorando naquele momento. Ele não está, ele está estagnado. Mas o sofrimento que isso gera, como ninguém gosta de sofrer, para evitar sofrimentos futuros no mesmo teor, ele pode, porque tudo vai depender dele, num futuro, numa outra existência, fazer aquilo que ele tinha se proposto na encarnação passada e não fez. Né? Isso. E aí é sempre a experiência do sofrimento. Isso. Se ele não aproveitar a experiência para aprender, ele não vai melhorar, sim. O Alberto está colocando aqui como uma possibilidade, não necessariamente que vai acontecer, né? Porque vai depender do Leôncio. Numa próxima existência reencarnado, ele vai lidar com todas as experiências de desafio que ele lidou na existência anterior. E vai depender dele do desenvolvimento das virtudes, do propósito ou não. É aquilo que nós temos falado: quando o espírito vai à falência, numa próxima existência ele volta com todas as experiências que ele não buscou realizar, acrescido aos débitos que ele adquiriu na existência anterior. Porque se ele veio para auxiliar pessoas a superar a ignorância, o que ele fez? Nada disso. Ele aprofundou o processo de ignorância, tanto dele quanto das pessoas. Então, todo o bem que ele deixou de fazer é um débito que ele acrescentou na vida dele? Sim. Todo o mal que ele fez e todo o bem que ele deixou de fazer foram débitos acrescentados para a próxima existência. Isso. Se a punição gera um sofrimento, sim. Só que isso é uma experiência do espírito. Isso. No momento que ele começa a refletir, a aproveitar a experiência, porque a experiência não muda, mas o aproveitamento da experiência sim. Se o aproveitamento da experiência que muda, sim, se ele aproveitar. O médium Alberto está dizendo aqui como uma possibilidade para o Leôncio, não necessariamente que vai acontecer. Entendeu, Jéssica?
Porque sempre vai depender do Espírito. Quando o Espírito se arrepende das ações e reflete nas ações, aí que começa a mudança. Não é a punição que vai gerar mudança, nem o sofrimento que gera mudança. É o arrependimento de ter entrado por esse mecanismo. Arrependimento, expiação e reparação. Ele vai arrepender-se, a expiação é o processo do exercício das virtudes, a começar pela virtude do discernimento, para valorizar a experiência e buscar repará-la. Se isso acontecer, ótimo para ele. Se não acontecer, ele permanece estagnado. Quanto tempo for necessário. Vamos finalizar aqui as nossas reflexões fazendo um resumo da história de Leôncio. O propósito existencial, nós já vimos, desenvolver o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão, para transmutar o orgulho, a vaidade, a soberba, a presunção, a arrogância e a rebeldia. E tinha uma coleção bem grande de processos egóicos serem transformados, né? Programa existencial, atividade principal. Atividade doutrinária na seara espírita, na qual exercitaria o propósito existencial, reconciliando com a sua própria consciência, pela deturpação muito grave da mensagem do Cristo durante a Inquisição Católica na Espanha, quando se converteu em um soldado de Jesus, praticando desmandos em nome do Mestre de Amor. Então, o principal programa do Leôncio era na seara espírita, não era nem na família. Claro, ele tinha um programa na família, mas era na seara para reparar os débitos do passado. E o que ele faz? Vamos ver aqui. Complicação do plano existencial. Leôncio recusa-se a exercitar as virtudes do seu propósito existencial, a humildade e a mansidão, traindo os ideais para os quais havia reencarnado, permanecendo na mesma atitude arrogante, soberba, excessivamente orgulhosa e agressiva em relação aos atos dos outros, da mesma forma que fez no passado espiritual como inquisidor católico. Foi inquisidor do pensamento, usando para isso o movimento espírita, atitude muito grave, pois acabou por prejudicar as ações do Consolador prometido por Jesus, que tem como objetivo despertar consciências para a verdade. Então, a gravidade dos processos do Leôncio foi exatamente isso. Como ele não se dispôs a exercitar as virtudes do seu propósito, ele continuou como inquisidor, só que em vez de inquisidor que destruía corpos, ele destruía reputações, destruía pessoas, destruía instituições. Claro que não destruía do ponto de vista de acabar com as pessoas, mas afetava muito e acabou por destruir a ele mesmo. Fatores que corroboraram com a complicação do plano existencial de Leôncio. A preguiça moral. Então, nós temos aqui o temperamento forte e presunçoso. Esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo. As paixões que predominavam no ser que sou, com o tempo assomaram, tomaram-me o fôlego, tornei-me pessimista, agressivo, antipático. Muitos daqueles a quem agredi pela imprensa reagiram com seu direito de defesa, dando curso a discussões infelizes e desnecessárias que a morte a mim demonstrou serem somente fruto da vaidade e da exibição do personalismo doentio. Mecanismos enganosos do ego que corroboraram com a preguiça moral. É que no meu inconsciente, qual ocorre com muitos outros viandantes terrenos, agasalhava a ideia de passar a imortalidade humana, de faltar os recursos morais que, embora vicejasse no íntimo e orientasse de alguma forma, não eram suficientes para superar as tendências em predomínio no ego. Vaidade exacerbada, temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer um ministério missionário.
Então nós vemos aí as várias características que reforçaram a queda do Leôncio, né? A encarnação completamente frustrante dele. Nosso tempo já está esgotado, esse aqui não vamos passar para frente. Ele valorizou mais a persona identificado com a subpersonalidade do passado. E as influências obsessivas, quando encarnado bem sutil, sem perceber, ele adentrou em um processo de obsessão, que já comentamos bastante, e depois de desencarnado, a obsessão continua na dimensão espiritual, com o sofrimento consequente. Vamos ver agora só esse gráfico para a gente concluir. Então, o gráfico que nós estamos vendo todos os encontros. O Leôncio teve como objetivo viver como espírito imortal, transitoriamente encarnado, valorizando o essencial e não a persona. Em vez disso, o que ele fez? Em vez de dar valor ao ser essencial que é, desenvolvendo as virtudes do espírito imortal que ele é, desenvolver o sentimento de aprendiz, a humildade e mansidão, ele utilizou da persona Leôncio, que teve como objetivo auxiliar o ser essencial no desenvolvimento das virtudes, especialmente as 3 do propósito, mas ele valorizou a persona do passado. Então, na persona Leôncio, o que falou mais forte foi a subpersonalidade do passado, que emergiu, no qual adquiriu muitos débitos e manifesta-se pela tendência à conduta soberba e arrogante devido à preguiça moral. Então, sempre vai acontecer essa dualidade. Nós estamos na persona de hoje, não para reforçar tendências do passado. Todas as vezes que surgem determinadas tendências em nós, o convite consciencial é para que nós desenvolvamos as virtudes que transmutam essas tendências. Quando nós recusamos a fazer isso, vai tomar conta da persona de hoje a subpersonalidade do passado, que nós temos um compromisso com a cura dessas personas do passado, e não que elas sejam valorizadas por nós, porque elas estão aqui para se curarem. Então, sempre está em jogo isso aqui, a pessoa querer usufruir de direitos sem praticar deveres. Leôncio se colocava no direito de ser o defensor da doutrina espírita. E o dever dele era de trazer a doutrina espírita para dentro da própria vida, exercitando os postulados da doutrina na própria vida para servir de exemplo a outras pessoas, e não para defender uma doutrina que não precisa de defesa. E o grande compromisso para todos nós, né, é o reforço de que o propósito existencial só vai realmente ser cumprido se nós nos dispusermos a exercitá-lo diariamente. As tendências do passado emergem várias vezes ao dia em nós. Cada vez que vem a tendência do passado, o compromisso é esse: exercitar a virtude do propósito e outras virtudes que dão suporte a ela, quantas vezes forem necessárias. É assim que se supera os problemas da vida. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados? Em caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre as limitações que obstaculizam que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem lidado com esses obstáculos? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral? Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos das reflexões que fizemos na noite de hoje. Ampara-nos para que possamos prosseguir refletindo sobre a doutrina maravilhosa que nos aclara o caminho, que nos dá as forças necessárias para bem cumprirmos com o nosso plano existencial. Gratos por tudo, Senhor, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja.